Você falou que na tua enfermaria lá do INCA você tinha um lado que era só leucemia e Só um outro leucemia. que era tumores sólidos, Tumores de uma maneira sólidos, geral, isso, né? exato. Então, pensando nos tumores sólidos, qual que é o mais frequente? O tumor sólido mais Sim. comum? E olha que isso é pergunta de prova, né, Lígia? Opa! Sim. Eles fazem uma mistura com essas perguntas variando um detalhe, né? Então, por exemplo, a neoplasia mais comum é a leucemia, Sim. mas o tumor sólido mais comum é o tumor do sistema nervoso central, que é o segundo entre as neoplasias. Em terceiro vem o linfoma. Então você tem lá os hematológicos, leucemia e linfoma, e no meio deles o tumor do sistema nervoso central. Certo. E aí, quando pensar no tumor do sistema nervoso central, né? Uma coisa que a gente vê muito no ambulatório é a dor de cabeça, né? Cefaleia, Sim. né? Mas dificilmente aquela cefaleia é um tumor, né? Dificilmente. Exato. Esse que é um Calma. detalhe, né? Esse que é um detalhe, que as famílias às vezes chegam preocupadas, Uhum. tem dor de cabeça. Uma coisa que as pessoas não valorizam muito em criança é que a criança tem enxaqueca. Exato, eles acham que enxaqueca é coisa de adulto, né? A diferença é que no adulto é aquele quadro clássico, cefaleia pulsátil, hemicrania, mas em criança não, uma dor de cabeça sem uma localização muito definida, até porque criança não define muito bem. Exato. Uma dor de cabeça que melhora com repouso e tem história na família de enxaqueca, eu nem peço exame de imagem, Sim. sinceramente. E exame físico normal, lógico, né? Claro. Sabe uma coisa interessante de ter ficado tanto tempo no INCA? É que eu não era oncologista, mas eu era curioso, né? Então, Ótimo. eu sempre... As famílias ficavam internadas no CTI, ficavam ali um tempão, aquela mesma família. Então, eu sempre ia conversar com a família, tentar entender como é que foi aquele diagnóstico, Uhum. né? Quanto tempo durou, quais eram os sintomas e tal. Assim, era de chorar. Assim, dificilmente algum paciente fez um diagnóstico de maneira Rápido. precoce. Era assim, 6 meses Opa. com uma hemiparesia. 6 meses vomitando sem parar Gente. e sendo tratado como se fosse uma gastrite. Um torcicolo há 1 ano e ninguém faz nada. Não, é o fim do mundo, né? Cara, é demais, cara. Então, várias histórias dessa forma. Então, cefaleia pode preocupar? Pode, mas tem que ter algumas características. Tem Sim. que ser uma cefaleia que acorda a criança de noite. Não é comum. Acho que esse é um dos É. dados principais, né? Exato. Acordou de manhã com dor de cabeça e vomitando, Esquisitíssimo. estranho, porque na enxaqueca é exatamente o contrário. Aham. A criança descansa, quando ela acorda Ela acorda melhor. bem. Então, acorda de manhã com dor de cabeça, pode ser hipertensão intracraniana. Aham. Tem que investigar. Outro detalhe é a idade, né? Uma criança com menos de 6 anos não costuma ter queixa de dor de cabeça como queixa principal, né? E tem uma indicação que está fora do livro, que eu converso com as pessoas, eu falo com os residentes, com os internos, eu falo, cara, se você está preocupado, pede o exame. Sim. Se você sentiu que tem alguma coisa ali que não está encaixando, Sim. cara, segue um pouco a sua intuição e pede. É aquele exato. nosso feeling. É aquilo que eu te falei, se o exame físico é normal, outra coisa, todos os pacientes que eu examinava com tumor, todos tinham alteração no exame físico. É porque, assim, tem que fazer o exame físico. Não é que seja difícil fazer o exame físico, mas tem que fazer, né? Pois é, faz o exame neurológico, não custa isso, nada. Isso, exato. Tem um amigo meu que faz uma pergunta engraçada que é a seguinte, ele pergunta para os internos, para os residentes, por que criança não tem hipertensão? Pessoal, por que não tem? Não, porque ninguém mede, por isso. É isso, cara. Pois é. Você precisa fazer o exame neurológico. E teve um caso específico que foi muito marcante para mim, que foi lá na UERJ, a gente tinha um esquema assim. Hoje em dia mudou isso por causa do NIR, do SUS, dos encaminhamentos. Sim. Então, um paciente que vem para gastro, por exemplo, antes ele passava pela gente, pediatria geral, e a gente... Encaminhava. Porque até poupava o especialista de ficar recebendo... Sim, as bobagens. Umas bobagens. A verminose, né? Por favor, né? Então, a gente fazia esse filtro. Então, a gente que encaminhava e carimbava. Uhum. E aí teve um paciente, teve um cara que tinha sido meu professor da clínica, e eu estou no mesmo hospital, né, como professor já, e ele me encontra no corredor e fala assim, Vinícius, você está lá na pediatria, né, como staff, tá? Tô. Você pode encaminhar a filha da minha secretária pro ortopedista? Eu falei, posso, lógico. Para ela não ter que passar lá. Eu falei, não, lógico. Beleza, lógico, vai. manda aí qual é o nome e tal. Aí ele falou assim, ela tá aí, se você quiser ver.
Ai, Aí dá meu aquela Deus. preguiça, né? Eu falo, pô, é hora do almoço, vai. né? Tudo bem. O anjinho falou, vai lá ver, vai lá ver. Porque ele falou, não, que o pediatra já viu, falou que é um problema do ortopedista. Eu falei, não, Ai, já beleza. tô imaginando. Cheguei lá, uma menina de uns 6 anos. Eu falei, como é que é seu nome? Assim, tentando um papo, né, com as Aham. crianças e tal. Ela falou, "Ah." Aí eu falei, eu acho que eu tô ouvindo mal. Como é que é seu nome? Ela, "Ah." Que- Aí eu perguntei pra mãe, qual é o nome dela? Amanda. Eu falei, ela sempre falou assim? Não, doutor, ela tá falando assim tem um mês. Um mês. Um mês. Um Aí, mês. E o um problema é mês. ortopedista. Não, e aí, qual o problema do ortopedista? Cadê o ortopedista? Que ela estava com distúrbio do equilíbrio. Aí botei ela pra andar, a menina andando assim pro lado. Conclusão. Gente. Resumo da história. Acabou que era um tumor de fossa posterior gigante. Putz. Eu consegui encaminhar pro INCA na época, eu nem trabalhava lá, mas liguei assim, meio desesperado e consegui que fosse para lá, porque o INCA é assim, é um hospital de tratamento, Aham. não é um hospital de diagnóstico. Você tem que fazer o diagnóstico E e encaminhar mandar. para lá. Só que isso foi há 20 anos. Foi assim, a dificuldade que eu tenho hoje para conseguir uma ressonância era a dificuldade que eu tinha há 20 anos para conseguir uma tomografia. Tá. E aí precisava da Da tomografia. tomografia. Aí eu liguei para os caras do INCA e aí falei com um cara que tinha sido da UERJ também e tal. Eu falei, cara, não tem tomografia. Eu preciso de você. Preciso que você receba E faça aí e as faça coisas. aí. Acabou que ela foi, tinha um baita tumor assim na fossa posterior Ai, que e ela horror. tinha tanta hidrocefalia que eles preferiram internar e ela entrou em coma de noite. Naquele mesmo dia. No dia. Lígia, Gente. foi assim, Salvador. E aí depois, Conseguiu ressecar? conseguiu. Ai, que bom. Aí depois eu reencontrei essa paciente lá no INCA, quando eu voltei, porque aí ela infelizmente tinha recaído, mas isso Sei. foram anos depois. Né? E aí eu sempre, quando eu dou essa aula de neoplasia, eu falo, trate bem o seu paciente, porque ele sempre vai te reencontrar. Eu reencontrei essa menina anos depois no INCA, porque eu nunca ia imaginar que um dia eu ia trabalhar no INCA, né? Sim. Foi por outros caminhos. Nossa, mas que legal que deu tudo certo, deu né? tudo certo.